Como é que é, malta? Já tinham saudades minhas? Se calhar não, se calhar é melhor acabar assim aqui o vídeo. Beijo à prima, até para a semana. Malta, onde é que nós vamos hoje? Vamos à ponte e ao parque fluvial da Lagariça em Frei Gil. Onde é que isto fica? Fica em Frei Gil. Onde é que fica Frei Gil? Fica perto da praia fluvial da Lagariça. Por isso, sem mais demoras, maltinha, bota para a estrada que hoje está bom tempo. Eu, entretanto, já fiz um velo, não é um belo, um velo de um percurso para cá chegar. A estrada, pá, olha, deixa-me buscar aqui só um bocadinho, para lá. A estrada tem sido assim, pá, isto é tipo uma regional, isto já nem é nacional, nem é nada. É uma regional qualquer. Pá, com muita sombra, muita área verde, tudo muito bem tratado, pá, estamos a meio da primavera, quando vocês virem o vídeo, provavelmente já estamos para no inverno, mas estamos a meio da primavera, os dias já estão mais quentes, estão 24 graus, os dias já estão mais quentes, mas não estão aquela quentura. Isto porquê? Porque estas sítios que nós vimos geralmente visitar, capelas, por acaso agora vamos a uma praia fluvial, mas geralmente são em zonas mais elevadas, não a praia fluvial. Está vento dos parques eólicos, olha lá a paisagem, meu. Digam lá que eu vos mostro sítios brutais. Como de costume, vou deixar na descrição o percurso todo que fiz para chegar à dita praia, eventualmente com um ou outro desvio, se meter terra, não consigo meter no coisa, mas vocês também não vão fazer a terra e não, por isso está tudo bem. Entrei agora em Várzea da Serra, está pá, um bocado de vento, não sei se vocês conseguem ouvir aí no microfone, mas possivelmente conseguem. Esta estrada, isto é uma estrada municipal, mas nem sei que raio de estrada é esta. Geralmente as municipais não estão assinaladas, espero conseguir dizer. Ainda aparece aqui no telemóvel, pá, mas são letras tão pequenas que eu já parado não consigo ver, quanto mais em andamento. E são daquelas estradas que toda a gente gosta de fazer, com aquelas belas curvas largas em que vão passando pelo meio das aldeias e pelo meio das vilas. Eu agora estou na direção de Castro Daire, exatamente, Castro Daire, e passei aqui mais uma vilazinha que eu não consigo perceber que vilazinha era. Café da Praia Fluvial. Aquilo não é uma praia fluvial, é uma piscina, está verde ainda, porque ainda não abriu a época balneária, mas é uma piscina grande. Isto aqui é a malta aqui do interior, é assim que se safa, pá, tem que haver boas infraestruturas para a malta se poder divertir no verão, porque senão tem que fazer uma viagem até à praia, está tudo desgraçado, perdem metade do dia a ir e outra metade a vir e acabam por não usufruir de um dia em condições de lazer. E agora com estas infraestruturas, piscinas e umas boas praias fluviais com zona verde, com zona de sombra e com zona de merendas e com eventualmente com apoio a casas de banho, não é? Logicamente, a malta não estranha tanto não ter o mar por perto. Mas realmente essas estradas aqui, pá, fogo, então não dá para andar muito depressa porque de vez em quando aparece uma fissura no pavimento e é o suficiente de eu me enfiar no meio dos arbustos e não é o que vocês querem, a menos que eu esteja a filmar. Mas como eu nem sempre vou a filmar, já sei que de certeza absoluta quando isso acontecer a câmara estará desligada. Olhem lá que cena tão bonita! Eu vou ter que fazer outra visita aqui porque isto tem uma série de coisas. Ponte da Panchorra, Capuchinhas, tem aqui umas aldeias históricas para este lado. Pá, a paisagem é simplesmente
olhem lá. Que cena brutal, meu, que cena brutal. Ora bem, eu estou a chegar à praia fluvial, mas isto é no cimo da montanha, está uma ventania, um frio. Pá, não sei, deixa ver, pode ser que seja uma coisa, mas só não pode duvidar sem ver antes. Que ventania, meu. Mas isto é uma cena engraçada. Será que vai meter terra? Pois está claro que quase que certeza que sim, deixa ver. Para aqui, não, não é terra, é um alcatrão manhoso. Ei, mas é mesmo estranho o fogo. Ora bem, dizem que isto é praia fluvial, tem que ir ver. Ora bem, dizem que isto é praia fluvial, nunca vi nada assim, mas vou dar o benefício da dúvida. Nem água, nem nada. Que praia fluvial? Está marcado como praia fluvial, mas é mais um miradouro. São as minhas cenas fixes marcadas no GPS. A paisagem é fixe, está a ficar encoberto bem a chuva. Mas de resto não vejo nada. Eu vou ver ali o letreiro que diz ali na saída, que isto é praia fluvial. A minha banheira tem mais água. Jesus Cristo Redentor, mas praia fluvial, Nicolas Batatóis, eu vi logo, quis passar aqui para cima, estava a me enganar, a paisagem é fixe, mas lá está, não se vê grande coisa, que está uma névoa que fica todo cinzento. Até chegarem mais os companheiros de motorizada também, ali embaixo. Vamos lá ver o que é isso, Capela, se não é nada de praias fluviais, como é que é possível? Mamoa, Vila de Rezende. Estou chateado porque eu marquei isto como praia fluvial e não me deu praia fluvial nenhuma, mas enfim, vou continuar, porque hoje eu passei, ainda temos aqui para mais um bocado, viemos ver a capela de... capelinha de quê? Deixa eu ver se eu não falho nisto, pelo menos nos nomes. Capelinha de São Cristóvão, paróquia de Felgueiras Rezende. Pronto, é isso. Eu vi num dos vídeos que andava atrás da capela São Cristóvão, se calhar era esta, eu fui dar à capela de Santa Helena. São tantos santos que isto é difícil. Ora bem, eu teoricamente cheguei aqui à barragem, eles têm ali um aqueduto de água enorme, pá. Nem sei que nome é que aquilo se dá, mas deixa eu espreitar, já que vim cá abaixo. Isto é uma mini barragem, é uma comporta, tem a zona de rio. É isto, hoje o passeio está a sair um bocado ao lado do que eu pensava. Primeiro vou ter que fazer o caminho todo para cima porque isto não tem saída. É já a primeira coisa que vai ser top. Apanhei ali uns indivíduos a cortar eucalipto, tiveram que deixar o caminhão à frente para eu passar, porque não dava. Depois mais à frente apanhei outras pessoas, perguntei se dava para dar a volta cá em baixo, porque ali, se for com aquela inclinação, nunca mais na vida. Disseram que sim e é verdade que dá. Tenho aqui, olha lá. Bem, não percebo muito o funcionamento desta barragem, que o tubo de água vem ali, eles abrem ali a comporta quando tem água a mais. Não, este fica com chão. Nem consigo ver bolha nenhuma, aqui a água deve estar a sair aqui. Acabei lá de cima, vai para o rio
Pá, aquilo abre para pôr alguma turbina a funcionar. Pá, será? Pá, não sei. Diz aqui que é a barragem de Freigil. Barragem de Freigil. Eu nem sei se isto está em funcionamento ou não. Malta de que vê os vídeos que seja desta zona, pá, que me diga. Que eu pelo menos não vejo água ali assim, nem sei muito bem como é que isto funciona. Isto deve ser uma central hidroelétrica aqui. Estou a ver ali o gerador ali dentro. Mas, opá, aquilo estava fechado e teoricamente a água teria que entrar, fazer um circuito para a produção de energia. Não sei como é que isto está. Bem, agora o que é que eu vou ter que fazer? Caminho para trás. Que coisa tão boa. Calma, a coisa vai. Ora bem, como é que um gajo só num caminho se consegue enganar? A menos que as esculturas fossem casa do homem. Pá, a estrada agora está um bocadinho em mau estado, está com buracos e tal e coisa, mas pá, a nível de paisagem é muito fixe. Mas eu liguei a câmara, não foi por isso. Pá, eu estou para aí a 30 minutos do sítio, era só para tecer uma consideração sobre o seguinte. Aqui há uns dias encontrei lá no concessionário da Índia, na motostrada, um rapaz que me segue no canal, pá, não me lembro do nome dele. Ficou admirado da minha moto ter quase os mesmos quilómetros que a dele. A minha está à volta está quase nos 17 e a dele tinha 15.000 e qualquer coisa. E ficar admirado, quer dizer, ver tantos vídeos meus a rolar e a moto tem poucos quilómetros. Primeiro, não se podem esquecer que o canal, quando começou, eu tinha a Victory. Depois passei para a Challenger, para a preta, e depois agora passei para esta Challenger Cobre. Tenho algumas viagens longas, mas a maior parte dos meus vídeos são feitos relativamente perto. Porquê? Porque para mim não faz sentido eu estar a fazer 1000 km só para andar de moto, se eu consigo andar, gosto mais de zona de curvas, não é? Estamos agora, mais curvas, e eu para fazer 100 km numa estrada de curvas, caralho, demora muito mais tempo do que fazer 100 km quase em linha reta, não é? Daí nos vídeos parecer que eu ando sempre a rolar de um lado para o outro, mas não é verdade, não é? Eu rolo, mas tento conhecer as coisas que não conheço o mais perto possível de casa, porque quero explorar essas zonas bem antes de passar para outra parte. Porque cá cheguei, cá está mesmo, parece que estou no monte, porque vai haver alturas em que eu vou ter que me afastar, porque já andei por todo lado e mais algum, mas há sempre alguma coisa que falha, ali na Serra da Freita, pá, por aí fora, há muita serra perto do Porto, em que faltam sempre lugares e muita malta que vê os vídeos, ei, olha, já foste ali, e eu marco, toda a malta que me diz para eu ir ver determinado sítio, se eu não fui, eu pego e anoto o sítio, vou ver no mapa, meto um piquezinho lá, para organizar a visita lá. E como é que eu faço os meus vídeos? Os meus vídeos eu faço, imaginem, hoje tenho a capela de não sei quantos para ver, São Cristóvão, não é? Mas entretanto, como chegando lá e mais para a frente tenho mais coisas para ver, pá, é óbvio que eu não vou estar com um vídeo de 1 hora e tal para vocês verem. O que é que eu faço?
faço um vídeo até à capela, mostro o sítio, porque eu só preciso ter 15 a 20 minutos de vídeo para vocês verem, porque são amassadores. Já para ver vocês verem 15 minutos de vídeo, meu Deus, só se eu tiver a dar notas 500 paus, senão vocês não vão ver o raio do vídeo todo. Olha, estou a chegar agora a Castro Daire, por isso, o que é que eu faço? Numa volta minha, eu faço 2, 3 vídeos, porque termino no sítio, começo outro vídeo no sítio onde terminei, e o que é que eu faço? Depois, como tenho vários vídeos guardados ainda, já estão no YouTube, só que não estão online, o que é que eu vou fazendo? Vou retirando da sequência que deveria ser, ou seja, para dar essa ideia que é outro passeio, noutra altura, porque para mim não faz sentido fazer os vídeos muito longos. Eu depois porque vocês quando virem ver este vídeo, eu ainda não fui fazer a Route 66 à América, principalmente quando virem o vídeo, já eu fiz. Mas a minha ideia é sempre não produzir vídeos muito longos e haverá alturas em que eu vou ter um vídeo de 1 hora e tal, e eu em vez de pôr um à quarta-feira, ponho esse vídeo dividido em 3, mas na mesma semana saem os 3 vídeos para vocês não ficarem à espera de ver. Agora vou entrar em Lamego, vou em direção a Lamego Nacional 2, a ver o que é que por lá, mas é isso que funciona, a malta fica com a ideia que a moto tem montes de quilómetros, não tem, então vídeos que eu tenho, basicamente é na terra, que faço poucos quilómetros, primeiro não ando depressa, depois as extensões não são longas, e os passeios que eu faço, tenho muitos passeios que faço que nem sequer gravo, mas agora habituei-me tanto a gravar, porque me dá algum prazer ir aqui a falar sozinho para aqui para a câmara, que já é difícil eu sair sem gravar. Por exemplo, logo à noite vou ter um evento uma concentração que nem é a cena que eu costumo ir, mas não vou filmar, vou para beber uma cerveja e dar 2 letras, mas não vou filmar, porque senão é um dia todo de gravações e depois à noite aquilo já não me vai dar pica, vai ser estar a fazer mais um, só para ter mais um vídeo, e se calhar não faz mais sentido eu estar lá a conviver com a malta do que propriamente a gravar. Por isso, malta, não pensem que eu faço milhões de quilómetros, porque não faço. A malta do clube a que eu pertenço faz 1 ou 2 passeios maiorzitos por ano, podem ir até aos 3.000 km, 2.000 e qualquer coisa, 1.000 e qualquer coisa, depende muito do sítio, mas anda sempre à volta disso, depende do tipo de passeio que se vai fazer, mas depois, no restante ano, são sempre passeios relativamente curtos. Umas idas aos eventos a Setúbal, outros às Ericeiras, a Aveiro, uns eventos a Vinhais, outros a Guimarães, mas para filmar eu tento sempre para já, que ainda falta explorar tanta coisa aqui do Norte. E porquê é que eu faço aqui do Norte? Pergunto a vocês. Tens medo de ir para longe, andar de moto? Não, malta. Eu faço aqui nas cenas do Norte porque tenho uma razão. É fazer com que a malta, que não seja, eventualmente que seja do Norte, mas essencialmente quem seja do Centro-Sul, tenha curiosidade de vir visitar aqui o Norte e ver aqui as nossas paisagens e os nossos locais de deslumbre e de visita. É só por causa disso. Por isso, malta, não pensem que eu sou um comedor de quilómetros, porque não gosto de rolar por rolar sem ter nada para ver. Isso mete um bocado de impressão, só fazer... caramba, agora vi aqui a moto num buraco. Não gosto muito de estar a rolar só por rolar, gosto de ter um intuito de ver coisas, não tem piada. Por isso, malta, nem tudo que parece nem tudo que parece. Não se esqueçam que isto são vídeos para o YouTube e vale o que vale, porque isto é feito realmente para entretenimento da malta e tem que me dar alguma folga para eu, quando não quiser filmar, não filmo, porque tenho sempre vídeos de stock, não é? Porque há muita altura em que me apetece rolar e só rolar, ou porque estou acompanhado e que não vai dar para fazer o que eu quero fazer, porque eu compreendo que a malta acha chato eu ter que estar a parar 500.000 vezes e a meter câmara, sair da moto e por aí fora. Por isso, os vídeos que eu faço são de poucos quilómetros, mas a mostrar o nosso belo Portugal.
aquele beijo guloso à prima, desta vez com língua, e vemo-nos para a semana, se tudo correr bem, ok malta? Abraços!